Estamos numa série, para você que entrou agora, chamado Vencendo os Gigantes das Emoções. Muitas das vezes, irmãos, nós, como a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:23, nós somos um espírito, uma alma e um corpo. Nós somos como Deus, somos trinos. Então essas três áreas são três áreas que têm que estar equilibradas. E muitas das vezes as nossas emoções, elas nos levam a caminhos de dor, a caminhos de trave, de machucadura, de impedimento. Muitas das vezes o nosso corpo físico está saudável, mas quando as nossas emoções não estão bem, a gente perde a vontade de fazer tudo, parece que a vida não faz sentido e tantas outras coisas acabam acontecendo, não é verdade? Então nessa noite eu quero falar de um sentimento, eu quero falar a respeito do medo. Bom, primeira coisa, vamos desmistificar a questão do medo. O que é o medo? Irmãos, o medo não é algo que Satanás criou. O medo natural foi o próprio Deus que colocou no nosso coração. E o medo natural não é ruim. O medo natural ele é bom, porque se nós não sentíssemos este medo, talvez a nossa vida seria encurtada. Se você não tivesse medo de uma velocidade alta, de uma altura, não tivesse medo de caminhar pelo meio da rua, se não tivesse medo de nada, com certeza a nossa vida seria abreviada. Então Deus colocou um gatilho de medo dentro da gente, tá? Mas é um medo que ele preserva a vida. O objetivo do medo natural é preservação da vida. E todos nós temos este medo. E este medo é saudável. O medo não é uma coisa ruim. O medo equilibrado, o medo que veio de Deus, é como se fosse um freio que nos ajuda a pensar nas consequências antes de fazer. Se não fosse o medo, nós viveríamos por instinto só. E muitas das vezes o medo é que nos impede de nos machucarmos, machucar outras pessoas, ferir outras pessoas. Então este medo natural, ele é de Deus. Neca, Deus abençoe. Patrícia Goulart, Deus abençoe. Pastor Valdetar, Deus abençoe. Um abraço. Prazer ter você aqui. O medo natural é um medo que veio de Deus. Mas você vai perceber que todos os ataques do inimigo sobre a nossa vida é uma distorção do natural. Deus criou tudo de uma forma equilibrada e Satanás procura desequilibrar. Claudinha, Deus abençoe. Satanás procura desequilibrar o que Deus trouxe, o equilíbrio que Deus trouxe. E automaticamente, Satanás ele procura fazer isso. Eu quero falar não desse medo natural. Eu quero falar não do medo que preserva a vida. Eu quero falar do medo que rouba a sua vida. Eu quero falar do medo que trava a sua vida. Eu quero falar do medo que impede de você viver a vida. Esse é o medo que eu quero falar. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é que o problema não está no medo. O problema está no descontrole. O problema está quando esse medo toma uma proporção de maiores emocionalmente. Sabe, tem medos que se transformam em fobias, que são coisas pavorosas de tantas coisas. E aquilo vai fazendo mal para mim e vai fazendo mal para você. Então eu quero falar em primeiro lugar do medo que rouba a vida, ok? Por quê? Porque esse não é o medo que Deus trouxe para a gente. O medo natural é um gatilho de proteção e preservação nossa. O medo natural. Agora, o medo em demasia é quando alguma coisa saiu do controle e o inimigo das nossas almas usou isso e vai procurar distorcer, vai procurar nos afetar. Olha o que diz em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Um pouquinho de dor de garganta, irmão, por isso que tomar uma aguinha. 2 Timóteo 1,7, olha o que diz. Deus não nos deu espírito de medo. Então, a palavra de Deus está dizendo que este medo desequilibrado, em algumas versões diz, Deus não nos deu espírito de covardia. Então, na verdade, Deus não trouxe isso na original. A questão não é o medo natural, mas o medo que paralisa, que fere, que bloqueia, que impede de crescer, o medo que faz com que você se isole.
Tem pessoas que estão vivendo num isolamento por medo. Medo de se expor, medo de falhar, medo de não conseguir, medo de se machucar. Um medo que vai bloqueando você. Irmãos, esse assunto é tão sério, que tem pessoas que não se apercebem, mas este medo está crescendo dentro de você. Você tinha medo de alguma coisa, medo de outra, e de repente você está numa síndrome do pânico. Isso vai crescendo de um jeito que você começa a ficar com medo de tudo e de todos. Esse é o medo que eu quero falar nessa noite, este nível de medo. Pastor, como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com os meus medos? Como é que eu lido com o medo que me paralisa? Sabe, deixa eu tentar trazer identificação para você. Eu quero falar do medo que impede de você falar. Para você ter uma ideia, para mim estar fazendo essa live aqui hoje, eu tive que vencer o medo. As primeiras vezes que eu tive que falar para um celular foi horrível. O meu primeiro instinto é dizer, não vou fazer isso. Eu não gosto disso, isso não é para mim. Esse é o primeiro instinto natural. Mas se eu tivesse feito isso, talvez a palavra de Deus não estivesse chegando a você nessa noite. Então esse medo que impede de você exercer o teu propósito. Tem pessoas que vão ficando com tanto medo que elas perdem o gosto pela vida. E aí vem o processo de síndrome do pânico, de opressão, depressão e tantas outras doenças, e que são doenças sérias. Então tratar desse assunto hoje é muito relevante. Talvez você conheça pessoas que estejam passando por essa dor agora. Convida essa pessoa para estar nessa live, porque é necessário que as pessoas escutem como Deus trata com isso. Novamente eu quero prestar o meu respeito a todos os profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras que tratam desse assunto. E eu não tenho como cunho questionar a ciência, mas eu quero trazer pelo viés da palavra, o que a palavra, como Deus trata conosco, ok? Porque é extremamente importante esses profissionais. Que Deus os abençoe nas suas profissões, em nome do Senhor Jesus. Eu vou dar algumas dicas e depois eu vou mostrar isso para você na Bíblia. A primeira dica para que você possa vencer o medo. Número 1, identifique os seus medos. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que acham que uma negação é fé. Deixa eu dar um exemplo para você. Teve uma pessoa certa feita que foi diagnosticada com diabetes. Aí eu fui na casa dessa pessoa e tal, e essa pessoa estava tomando refrigerante, comendo bolo, fazendo um monte de coisa assim. E eu fiquei olhando, mas meu Deus, essa pessoa está com diabetes. Falei para ele, né? Falei, rapaz, você não está com diabetes? Não, pastor, eu não aceito essa doença. Eu não aceito essa doença. Eu vi que ele estava caindo numa armadilha, irmãos. Eu falei para ele, irmão, você está errado. Você estar doente e dizer que você não está, não é fé, irmão, é mentira. Porque Satanás ia matar ele. Ele dizendo que ele não tinha e comendo tudo que é doce, ele vai ter uma crise. Mas você entender e assumir, não, eu estou doente, mas eu creio que Jesus pode me curar, isso é fé. Mas a primeira coisa que eu preciso admitir, eu preciso tratar com o problema. Então a primeira coisa, identifique os seus medos. Como? Vê se não tem causas de feridas. Um exemplo, eu fui abandonado, abusado, rejeitado, agredido. Dores lá de trás pode desencadear medos que isso ocorra em outras áreas, não necessariamente na mesma. Deixa eu dar um exemplo. Um filho que porventura passou um trauma de um lar que se separou, a ausência de um pai, o abandono, ele vai ter a tendência, se não for tratado essa dor, de ter medo do abandono. Ele vai ser uma pessoa insegura, ele vai jogar toda a responsabilidade emocional de um suprimento dele sobre as costas de uma outra pessoa, ele vai estar sendo alguém ferido e que não consegue trabalhar com isso, ok? Uma pessoa que foi abusada, ela tem medo de ser abusada, não somente fisicamente, mas abusada emocionalmente. Então essa pessoa vai se tornar uma pessoa muito na defensiva e muitas das vezes
agressiva. Aonde está a causa disso? Lá na dor, lá de trás. Então a primeira coisa que precisa, identifique seus medos e peça que Deus traga à sua mente ou revele aonde está a causa da dor. Ok? Primeira coisa que precisa fazer. Quando você encontra a raiz, com certeza a cura vai vir. Mas você precisa começar a olhar a raiz disso. Terceiro ponto, fale de seus medos com pessoas habilitadas, ouvintes empáticos, que não vão trazer para você julgamentos e nem receitas prontas. Deixa eu melhorar isso. Gente, se você é cristão, procure seu pastor, alguém que possa te ouvir, porque quando você fala, há um poder de cura. Quando você fala, quando você externa isso, quando você abre seu coração, só há um poder de cura em relação a isso. Mas observe, faça isso com pessoas habilitadas, irmãos. Pessoas que têm um ouvir empático, que tem a capacidade de se colocar no seu lugar e que não julgue, porque é muito fácil quem não tem medo de uma área olhar para o outro e falar: nossa, que bobagem, isso é uma frescura sua, eu não estou sentindo a dor é sua. Não, irmãos. Se você que está me ouvindo, você ajuda alguém nessa área, escute e se coloca no lugar da pessoa. Você só vai poder ajudar essa pessoa se você estiver no lugar dela, se você permitir que o Senhor te coloque no lugar de empatia. Mas quando você fala disso, há um poder de cura em relação a isso. Pastor, da onde você tirou isso? Da Bíblia, irmão. Deixa eu ler para você. O livro de Tiago 5,16 diz: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A questão aqui é a palavra pecado. Mas se nós olharmos essa palavra no original, pecado significa errar o alvo. Pecado não significa um roubo, uma traição. Toda vez que você errou o alvo, você pecou. E quando você está com medo, você está indo para o caminho errado. É como que se alguma coisa afetasse a tua rota de destino e você perdeu o seu destino. Tu está caminhando pelo caminho errado. Então você está em pecado. Você entende o que eu estou falando? Não é um pecado porque você fez coisas erradas. É um pecado porque você está indo para o caminho errado, contra o propósito. Então, quando você fala, quando você ora, quando você abre o seu coração, começa um processo de cura sobre a sua vida. Amém? Deixa eu dar um exemplo de como Deus tratou com um homem, totalmente atemorizado. Um homem cheio de medo. Dá para dizer que o homem era muito medroso. Pastor, da onde você tirou isso? Do livro de Josué, irmãos. Irmãos, Josué foi um homem que lutou muito contra o medo. Meu Deus, Josué, ele quase travou quando Moisés, ele é recolhido, quando Moisés morre e Josué assume o lugar de Moisés, mais de 2 milhões de pessoas fazendo entrar na terra prometida, o coração de Josué ficou paralisado de medo. Pastor, da onde que você tirou isso? Da Bíblia, irmão. E eu vou mostrar como Deus tratou Josué numa crise de medo dele. Primeira coisa, Josué 1,6. Pastor, por que você está falando que Josué foi medroso? Escute, entre o capítulo Josué, capítulo 1, versículos 6 e 9, nos 4 capítulos, 3 vezes Deus teve que dizer para Josué: Josué, ser forte e corajoso. Por que Deus disse isso? Deus só dá o que eu e você precisamos. É porque Deus sabia do coração de Josué. Ele não falou uma vez, ele falou 3 vezes. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Porque Josué freou, ele parou. E é esse o medo que eu quero tratar com você. O que tem parado a tua vida, irmão? O que tem freado a sua vida? Meu Deus, nós temos que tirar as travas para que você possa cumprir o teu propósito diante de Deus. O medo, ele vai te impedir de crescer, vai te impedir de exercer a posição que o Senhor tem para você em todas as áreas. Nós sempre vamos ter que lidar com medo. Eu não sou livre do medo, de jeito algum. E tenho que ser extremamente franco com você.
Toda vez que eu vou fazer qualquer manifestação, pregação, que eu subo para pregar ou estou diante desse aparelho celular pregando a palavra de Deus, eu preciso orar para enfrentar o medo. Eu preciso enfrentar o medo. Para que o medo não impeça que a palavra de Deus chegue. Nós temos um grupo de oração aqui e a Gisele acabou de abençoar a gente e eu falo com Deus, não deixa que o medo me paralise. E eu quero mostrar para você exatamente isso. Primeiro, o Senhor disse em Josué 1,6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. A primeira coisa que Deus pede a Josué é força. Seja forte antes de ser corajoso. Seja forte. Por que Deus pede isso? Porque, na verdade, é necessário força, decisão para enfrentar. O corajoso, irmão, não é o que não tem medo, grave isso. Corajoso não é pessoa que não tem medo, mas é pessoa que enfrenta os seus medos. Medos todos teremos, mas eu preciso enfrentar esse medo. Pastor, como que eu consigo enfrentar esse medo? Veja, o Senhor disse a Josué, a primeira coisa que Deus disse, você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ele pede primeiro força, segundo coragem e terceiro, Deus fala da promessa. Uma terra que eu prometi para poder vencer o medo. Eu preciso, em primeiro lugar, identificar meus medos, falar sobre eles, trabalhar, lutar contra eles. Segundo, eu vou ter que fazer uma força, porque o desejo natural é fugir. Você chegou num ambiente, não é um ambiente seu. O seu instinto é fugir daquele ambiente, não é fazer novos amigos, estender relacionamentos, não é fugir. Então nós passamos numa vida de fuga. O Senhor disse, Josué, você não vai fugir, você vai ter que ter força e você vai ter que ter coragem. E eu fico pensando que Josué pensa, como que eu vou fazer isso? O Senhor diz para ele, eu prometi para você uma terra, coloca os olhos na promessa. Coloca os olhos em tudo que Deus tem prometido para mim e para você. Isso vai dar uma força para você romper limites, para que você quebre barreiras, para que você possa continuar avançando. Josué 1,6, o Senhor fala isso. Olha só, Josué 1,7, somente seja forte, ó Deus repetindo, seja muito corajoso, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, e não desvia dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido aonde quer que ande. Ei, preste atenção, segunda vez, sabe o que eu aprendo aqui? Para vencer o medo é um processo. Vai pegando a chave aí. Se Deus estava curando Josué do medo, o Senhor fala pela segunda vez, é porque o Senhor sabia que seria um processo na vida dele, seria uma vitória de cada vez, seria um momento de cada vez. E o Senhor disse, vai lá Josué, de novo, seja forte e corajoso, é um processo. Segundo que Deus diz para ele, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Não foge, Josué. Não foge, não foge do chamado, não foge quando você é colocado numa situação para assumir uma responsabilidade, assumir um ministério, assumir um novo cargo na sua empresa. Não foge, Josué, enfrenta. Quantas oportunidades perdemos porque às vezes o medo paralisou e você fala, não tem condição não, bota outro. Não, não é isso que o Senhor Deus ensina eu e você. O Senhor está ensinando eu e você de forma diferente. O Senhor ensina que é um processo, que nós vamos ter que lutar contra o medo, falar do medo, enfrentar o medo e não desviar. Irmão, toda vez que você fugir de uma situação, é como se você fizesse uma prova e você rodou. E toda a vez que você roda, você vai ter que fazer de novo.
Deus vai mudar o nome das pessoas. Tem gente fugindo do trabalho, gente fugindo do ministério, gente fugindo do casamento, gente fugindo dos filhos, gente fugindo dos pais por medo de enfrentar circunstâncias. Não adianta. Elas vão mudar de nome, vão mudar de local, mas elas vão voltar de novo. Deus não trabalha com fuga. Tudo bem até aqui? Josué 1:8. Olha só, Deus curando Josué. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus diz que a prosperidade de Josué está na Bíblia. Será que é só de Josué, irmãos? O Senhor está dizendo, Josué, a chave do teu sucesso está na minha palavra. E a chave do sucesso, da nossa cura, como eu falei, eu respeito psicólogos, psiquiatras, mas irmãos, pela fé, nós enfrentamos muitas coisas pelo poder da fé. O poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é rica, ela é poderosa, ela é forte. E você precisa dar mais ênfase na palavra de Deus. Deixa eu falar para você como eu enfrento os medos. E o que eu estou falando diante de Deus, o Senhor sabe disso. Toda vez que eu vou pregar, irmãos, eu fico assim, sabe aquela dor atravessada na barriga? E meu Deus do céu, irmãos, eu estou com medo. Mas eu preciso enfrentar o medo, entendeu? Senão eu não prego, senão eu não falo. Eu tinha dificuldade de falar, eu era gago, eu tinha muitas limitações. E eu continuo no processo de crescimento de Deus, novos desafios a cada dia. Todo dia vem novos desafios. E eu vou me desafiando a fazer coisas que eu nunca pensei em fazer. Mas o Senhor me pega pela mão e é um processo de crescimento. O que eu não posso é parar. Mas uma chave daquilo que eu faço, tá? Eu vou te dar um exemplo de uma palavra que me acompanha há muitos anos. Quando eu estou abatido, e essa palavra, por que eu gravei essa palavra de tanto repetir? Quando eu estava abatido, entristecido, desanimado, eu senti um ataque do inferno tão grande na minha vida, e Deus me deu uma palavra muitos anos atrás, o livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 8, que diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se eu morar nas trevas, lá o Senhor será a minha luz. Essa palavra eu já não preciso mais escrever ela já está no meu coração, e seguidamente eu vou recitá-la, porque eu preciso dessa palavra. A palavra me dá força, me dá vida. Lembra que quando eu estou abatido, eu não sou um derrotado, eu posso estar derrotado. O momento pode ser de derrota, mas eu sou vitorioso porque eu sou filho do Deus Altíssimo. É diferente. Então deixa eu dar uma dica para você a respeito do medo. Separe versículos que falem sobre isso. Recite, porque o livro de Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Eu separei alguns aqui só para te dar um exemplo. Veja só, isso é para te botar na geladeira, botar no quarto, para você pregar para você mesmo. O Senhor disse para Josué: Josué, o teu sucesso está na minha palavra. Então vamos usar a palavra de Deus. O livro de 1 João 5:4. Quem é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nossa, quando o medo vem, você vai dizer: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, sou nascido de Deus. Olha o que fala Isaías 41:10. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei e segurarei com minha mão direita e vitoriosa. Meu Deus do céu. Livro de Salmos 56:3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, ó Senhor. Olha o que o salmista está dizendo: Senhor, quando eu estiver com medo, e vai estar com medo, eu não vou confiar na minha força, mas eu vou fazer no teu nome. É o Senhor que me fortalece. Hebreus 13:6. Podemos, pois, dizer que com confiança o Senhor é meu ajudador. Não temerei o que pode me fazer os homens. Meu Deus, se o Senhor é por você, quem será contra você?
prega para a sua alma. Então são métodos que você vai vencendo o medo, você vai vencendo o sentimento ruim, vai vencendo a tristeza. Poder na palavra de Deus. Olha, se tem crente aqui, eu e você, a coisa mais forte que nós temos é a palavra de Deus. O próprio Deus disse para Josué: Josué, o segredo da tua prosperidade está na minha palavra. Então enfrente o medo baseado na palavra. Separe os melhores versículos que você puder. Fale em voz alta, recite para a sua alma. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Aleluia. Josué 1,9, eu já estou indo para o final já da nossa live. Não fui eu que te ordenei, terceira vez Deus dizendo, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia! Meu Deus, Deus deu uma overdose de palavra sobre o coração de Josué. Ele tinha uma grande missão. Josué foi um dos homens mais conquistadores, levou o povo de Israel a entrar na terra prometida. Ele precisava de uma grande missão, mas ele estava com medo, irmãos. Quantas pessoas estão me ouvindo aqui que estão com uma missão linda, uma autoridade de Deus tremenda, mas às vezes para no medo, nas dificuldades, para quando as coisas ficam difíceis. Não pare, se coloque de pé em nome de Jesus. Não pare. O Senhor está falando comigo e com você. Não fui eu que te ordenei. Seja forte e corajoso. Ei, percebe que Deus fala as duas coisas. Coragem sem força é só intenção. Não, eu vou fazer. Chega na hora, Não, mas eu sei que eu tenho que fazer. Vai fazer? Não vai. É preciso força. É preciso você dizer, não, eu vou buscar uma força dos céus, mas eu não vou retroceder. Eu vou enfrentar. Porque quando você começa a enfrentar os seus medos, uma graça de Deus vai indo e você vai... Muitos dos meus medos eu acabo enfrentando baseado na palavra de Deus. Eu olho para a palavra de Deus e falo, a tua palavra diz, Senhor. Eu estou com medo, estou me sentindo fraco, incapacitado, sem condições, mas a tua palavra me diz que eu posso. E eu prefiro confiar na tua palavra do que nas minhas emoções. Porque a tua Bíblia diz que o meu coração é enganoso mais que todas as coisas. Significa, as minhas emoções podem me enganar, mas a palavra de Deus nunca vai te enganar, irmãos. Está conseguindo pegar a chave aí? Então, pela terceira vez, Deus fala a Josué sobre ser forte e corajoso. Mas ele afirma, olha só, aonde que está a base da coragem de Josué? O seu Deus estará com você por onde você andar. Meu Deus, se só essa palavra entrar no meu e no seu coração, e você permitir que o Espírito Santo entre com essa palavra no seu coração, vai ter gente curada de medo, de trauma nessa noite. Nessa noite, irmão. Deixa essa palavra entrar. Olha só esse trechinho da palavra. O seu Deus estará com você por onde você andar. Irmão, vamos ter medo de quê? É o Senhor. Isso não significa que você tem que ser imprudente. Não. Não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. Mas o medo que te paralisa, não. Sabe por quê, irmãos? Porque você não é o que você pensa que você é. Você não é o que você pensa que você é, irmão. Desculpa eu falar isso para você, mas é verdade. Você não é o que os outros dizem que você é. Pastor, quem sou eu? Você é tudo que Deus diz que você é. Nós estamos no caminho de exercer a plenitude da unção de Deus na nossa vida. Quanto mais você conhece a Deus, mais Deus revela quem você é. Quanto mais você conhece a Deus, mais Deus revela quem você é. Você acha que Moisés se imaginava como sendo o homem que Deus iria usar para libertar a nação de Israel do Egito? Você acha que Josué era o homem cheio de medo que Deus iria usar para levar a tantas vitórias? É óbvio que não. Mas eles se preocuparam em conhecer a Deus. E quando eles conhecem a Deus, Deus revela quem é eles. Então nós estamos num processo diante de Deus. E nós vamos crescendo de ponto em ponto e de fé em fé. Última dica para que você vença o medo. Tá pegando aí, irmãos? Última dica.
traga à memória as suas vitórias. Deixa eu repetir isso. A Bíblia diz, traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Aline, Deus abençoe minha filha, minha filhadinha, um beijo no teu coração. Eu tive que interromper, essa pessoa é muito querida para mim. Traga à memória aquilo que vai ajudar você, porque o medo, ele vai minar a tua confiança. Toda vez que você se sentir com medo, a confiança está sendo minada. O medo vai dizer para você, você não é capaz, você não pode, é perigoso, você vai se ferir, você vai se machucar, e vai vir um monte de informação dessa forma. E você vai parando, entendeu? Então, na verdade, como que eu venço esse medo? Traga memória, vitórias. Olha o que Deus usou para Josué. Entenda isso. Josué capítulo 1, versículo 5. Deus percebeu o coração de Josué, que Josué estava congelado de medo. E tem horas que nós temos medo de falhar, gente. Medo de não conseguir. Medo de tantas coisas. E o Senhor, para curar Josué, o Senhor disse assim, ó, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive, preste atenção, com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Pastor, eu não entendi. Irmãos, Josué estava começando a carreira dele. Deus pegou o exemplo de vitória do pastor de Josué chamado Moisés e lembrou ele. O que Deus estava fazendo? Josué, lembra de todas as vitórias que eu dei na mão de Moisés e você viu. Como Josué não tinha muita experiência, o Senhor pegou a vida de Moisés para poder curar Josué. Irmãos, fale de coisa boa, pensa coisa boa, fale daquilo que Deus já fez na sua vida. Isso vai tomando conta da tua mente, vai tomando conta do teu coração, vai mudando a tua atmosfera, vai criando dentro de você força e você vai vencendo em nome do Senhor Jesus. Coragem, irmãos, grava isso, não é ausência de medo, mas a capacidade de enfrentar o medo. Irmãos, é muito, filha Kelly, um beijo, filha. É muito forte isso. Não deixe que o medo te paralise. Sabe, eu tenho visto pessoas extremamente bem-sucedidas, em trabalhos, bem abençoados, mas que têm muita pressão. E essas pessoas ficam com medo, e esse medo vai se tornando em doença. Então elas pensam que o problema está no trabalho. Não, o trabalho ele só desencadeia isso. Tem que olhar a raiz dentro. Aonde está essa raiz do medo? O que aconteceu com esse medo? Por que eu me sinto assim? Enfrente esse medo. Eu quero recapitular só um pouquinho daquilo que eu falei, para que a gente possa, primeira coisa que você precisa, estou falando do medo negativo, tá? Você que entrou agora, não é todo medo, todos temos. Tem um medo natural que foi Deus que colocou, que preserva a nossa vida e nos impede de fazer coisas arriscadas. Esse é um medo benéfico e é um medo de proteção. Eu estou falando do medo que paralisa, o medo que fere, o medo que traz fobias, um medo de pânico. Esse medo que eu estou falando. Primeiro, identifique o medo. Segundo, fale com pessoas habilitadas sobre ele. Quando você fala, o processo de cura já acontece, baseado em Tiago 5,16. Segundo, o medo pelo próprio Deus, o Senhor cura Josué, é um processo, continua, não é uma vez só, então continua, vai lutando, você vai crescendo aos poucos. Separe versículos que estimule a tua fé, que fale do medo, fale em voz alta, proclame sobre você, fale das vitórias, daquilo que o Senhor já entregou na sua vida, e nós vamos vencendo esse medo no poder do nome de Jesus. Amém, queridos? Eu preciso encerrar porque está ficando longo as lives aí, e hoje eu sei que você está cansadinho, precisa descansar, tem muito assunto pela frente, mas eu quero também já falar para você e convidar, sem ser nesse domingo, no próximo, eu vou falar por 3 semanas sobre os gigantes das emoções. É tão relevante esse tema que eu vou levar esse tema para a igreja, para que a gente possa estar juntos. Amanhã, quinta-feira, estaremos às 20 horas na Diretora Augusto Pestana 900, também pregando a palavra do Senhor. Mas agora eu quero convidar você em nome de Jesus para que a gente possa orar. Sabe, irmãos,
eu quero orar exatamente. Eu disse que você é aquilo que Deus diz que você é. E Deus diz assim para mim e para você: pois Deus não nos deu espírito de medo. Então, se não veio de Deus esse medo, não aceite. Lute contra, ok? Não assuma ele como sendo parte de você, mas estando em você e você lutando para mandar embora. Mas Deus te deu poder de amor e de equilíbrio. Então nós queremos tudo o que Deus trouxe para mim e para você. Amém? Eu quero poder orar agora, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você aqui a Camila pedindo oração pela Renata. Escreve para mim aqui. Adrianinha, um beijo, minha filha, que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero convidar você para nós orarmos junto agora. Coloca a tua fé em ação aí. Eu quero que você ore em especial pelos enfermos, mas por pessoas com doenças emocionais. Irmãos, essa doença é tão ruim, esse medo, que tem pessoas que têm tentado suicídio. É muito forte isso, irmãos. Ajuda a gente em oração agora. Ora pelas pessoas, talvez você esteja vivendo, e eu oro por isso, um tempo lindo da sua vida, mas misericórdia é uma palavra composta, miséria e coração. É quando nós colocamos o nosso coração na dor dos outros, na miséria dos outros. E eu quero que você ore contra esse espírito de medo, repreendendo mesmo. Talvez tenha alguém aqui que está lutando contra o medo. Você sabe que o medo de uma timidez em excesso, medo de novas oportunidades. Irmão, ouse em Deus, o Senhor vai levar você à vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Emerson pedindo oração pelo vô dele, João Enio, amém? E eu quero convidar você para estar orando. Irmãos, se eu não conseguir pegar o nome de todos da oração aqui, vamos apresentar diante de Deus. A Cláudia Araújo, ore por mim, preciso vencer. Vamos orar sim em nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas dizendo, eu preciso, é verdade. Primeira coisa, gente, parabéns, tá? Gente de coragem que diz, não, eu preciso, pastor, essa é uma área que eu preciso. Quero convidar você para não faltar aos cultos a partir de domingo, esse domingo não, no outro domingo eu vou começar uma série sobre isso. Traga as pessoas que estão feridas, irmãos. Traga as pessoas que estão doentes emocionalmente. Deus tem colocado uma compaixão muito grande no meu coração. Oração pela Pamela Oliveira também. Irmãos, eu não vou conseguir pegar todos os nomes aqui, tá? Mas eu vou apresentar diante de Deus. Eu quero que você me ajude a orar agora em nome do Senhor Jesus. A Gisele está comigo nessa noite. O Cláudio, os guerreiros aí de intercessão. A Carisiane. Muito obrigado, tá? A Dinal Ortiz, eu preciso muito, pastor. Meu Deus do céu, quantas pessoas. Me ajuda a orar agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu oro, Senhor Deus, junto com os meus irmãos agora, Senhor. Adentramos, Deus, na tua presença, Senhor Deus, para que o Senhor possa estar com o sopro do Senhor, dissipando, Deus, a névoa, a nuvem do medo do coração das pessoas, Senhor. Dos nossos corações, Deus. Senhor Deus, não é o medo natural, Deus, eu falo do medo a qual Satanás está usando, Deus, para machucar, para ferir, para, Senhor Deus, intimidar, impedir que essa pessoa cresça profissionalmente, emocionalmente, ministerialmente. Meu Deus, nós sabemos, ó Deus da glória, que o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por isso, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti, ó Senhor. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador. Eu não temerei o que me podem fazer os homens. Meu Deus, a tua palavra é santa sobre a nossa vida, Senhor. Visita cada lar, cada casa, cada família. Visita, Senhor Deus, o Taigor, Deus, a Ana Luísa, a Franciele, o Olmiro, a Fernanda, a Sheila Leda, o Márcio e família, a Renata, o João, a Pamela Oliveira. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. E que possamos amanhã, Deus, quinta-feira, 20 horas, estarmos orando na tua casa, Senhor Deus, ouvindo da tua palavra, Senhor Deus. Meu Deus, e desde já, eu oro por esta nova série que vai se iniciar, Senhor Deus,
Deus, sem ser neste domingo, no próximo, Deus, gigante das emoções. Nós vamos estar, Deus, como igreja, lutando, Senhor Deus, contra todo o ataque do inferno. Meu Deus, traga, Senhor Deus, os feridos, os machucados, os adoecidos. Meu Deus, que a tua mão santa esteja operando, curando e renovando para a glória do teu nome, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Deus, cada pessoa, Senhor Deus. A vida de Maria Luísa, de Vitor, Letícia, Jéssica, Pedro, Henrique, Daniele, Evelyn, Júlia, Evolina, Luiz, Luciane, Fabiane, Theo, Helena, Alexandra Bueno, Maria Cristina, Gerson, Janaína, Jorge, Leiciane, Estevão, Leontina, Maria Eunice, André, Maria, Noeli, Solange, Ricardo, Júlia, Carla, Raul, Bruna, Bruno, João Enio, Jocasta, Paulo, Mateus, Gabriel, Ivar, Renata, Flávio, Bruna, pela vida do filho, Senhor Deus, Gerson, que fez cirurgia, Deus, pela vida do Gerson, meu Pai, que está naquele hospital, Senhor. Nós pedimos vida, Senhor Deus, e nós entregamos todos os nossos medos na tua mão, Senhor. Que a segurança do Senhor e o teu amor esteja adentrando em cada lar, cada casa e cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Queridos, muito obrigado por permanecer conosco, tá? Foi muito bom estar com você nessa noite. Meu Deus, como é precioso. E eu estou feliz pelos testemunhos que temos recebido dessas lives. Quarta-feira que vem, 22 horas, mais um tempo de uma meditação com você. Beijo no coração de todos. Deus abençoe. Quinta-feira, 20 horas, o nosso culto. Domingo, às 9h19, e também temos a Gere no sábado. Sem ser nesse domingo, na outra, prepara teu coração. Imagina essa série dentro da igreja, irmãos. Nós orando como igreja. Meu Deus do céu, vai ser lindo demais. Prepara teu coração aí, tá? Deus abençoe. Em nome de Jesus.